Bem-vindos a mais uma aula de robótica. Hoje nós vamos falar sobre sistemas de controle. Mais especificamente sobre sistemas de controle de malha aberta e sistemas de controle de malha fechada. Então, olha só. Na aula passada, a gente trabalhou com um exemplo do chuveiro, né? Que era um fluxo cíclico. Isso quer dizer o quê? Que a gente verificava a temperatura da água, né? Colocava a mão lá e tomava uma decisão de quanto a gente devia ajustar, né? E atuávamos na válvula com o intuito de ajustar a temperatura. Ou seja, eu vou abrir mais a quente, vou abrir mais a fria, ou eu vou fechar um pouco a quente, eu vou fechar um pouco a fria, de forma, né, que eu fosse verificando novamente a temperatura, né? E o fluxo cíclico, que é essa coisa de testar a temperatura, né? Ajustar uma das válvulas, testar de novo, ajustar de novo, até que a temperatura desejada seja alcançada. Certo? Lembram desse exemplo, né? Depois, já no outro exemplo que a gente trabalhou na aula passada, que é o do forno, né? A gente não existe como verificar a temperatura do forno. Tu não vai abrir o mão e botar lá dentro, né? Por causa disso, a gente não consegue ajustar de forma precisa a temperatura do equipamento. Então, de verdade, quando eu boto 180 graus lá no forno, eu estou colocando em média aquela marca de forno com o potenciômetro naquela posição, determinada posição, vai dar em média 180 graus. Né? Mas pode estar 175, 185, 179, ou seja, não é exata. Dessa forma, a gente não tem um fluxo não cíclico, ou seja, dessa forma a gente não tem um fluxo cíclico. A gente não testa a temperatura, ajusta, testa a temperatura, ajusta. Não. Toca lá, né, a temperatura, né, e depois atuamos na válvula. Né? Não acontece isso no exemplo do forno. Ok? De verdade, no forno nós só vamos escolher uma temperatura e torcer para que fique pelo menos bem próxima da temperatura desejada. A principal diferença entre esses dois exemplos está no fato de que, no primeiro exemplo, nós temos uma forma de medir, de mensurar o valor da variável que estamos controlando. Certo? E essa forma é através do tato. Vai lá e bota a mão na água do chuveiro, diz, olha, ainda não está bom. Vamos ajustar fria ainda. Então vamos abrir um pouquinho mais água quente. Vamos testar de novo. Olha, ainda não está bem quente, não está como eu gosto. Vamos abrir um pouquinho mais a água quente. E assim vai. Até que eu coloque a mão e diz, não, agora eu já me animo, né? Nesses frios, assim, é uma coisa assim de ter coragem. Agora eu já me animo a entrar para baixo dessa água porque ela está numa boa temperatura. Então, isso de verdade é uma forma de realimentar o nosso cérebro com uma informação de como o nosso processo está na prática, certo? E essa realimentação ajuda a gente a tomar a próxima decisão. Ou seja, botei a mão da água, ainda não está bom, tem que ser um pouquinho mais quente. Tomei a decisão de abrir um pouquinho mais a água quente. Testei de novo. Ainda não está bom, um pouquinho mais de água quente, certo? Então, nós vamos tomando decisões até que a gente alcance a temperatura desejada. Nesse exemplo. Sistemas que possuem essa realimentação, ou seja, testa conforme o teste age, né? Em relação a melhorar o resultado do teste. Né? Isso, gente, é um sistema de controle de malha fechada, certo? Eu vou realimentando os meus dados até alcançar e atuando conforme a realimentação dos dados até alcançar, né, o objetivo desejado.
Os sistemas que não possuem essa realimentação são denominados sistemas de controle em malha aberta. Ou seja, né, o exemplo do forno. Não tem uma malha fechada, não forma um ciclo. Eu não atuo lá, boto 180 graus e boto a mão lá para ver se está 180 graus. Até porque ia queimar a mão, né? E aí atuo de novo. Não, eu boto 180 graus e deu, né? É isso. Não tem como testar, realimentar, testar, realimentar, testar, realimentar. Ok? Muito bem, gente. Então, um sistema de controle de malha aberta, no sistema de controle de malha aberta, os controladores em malha aberta injetam no sistema sinais de controle pré-definidos, sem retorno do resultado obtido. Certo? Volto ao exemplo do forno. Viro lá, porque na receita diz, né, assa por 1h30 a 200 graus, viro lá o potenciômetro, né? Que agora, antes a gente chamava regulagem da temperatura do forno. Não, agora a gente sabe que isso é um potenciômetro. Viro lá o potenciômetro até a posição que normalmente, naquela marca, naquele modelo de forno, fica próximo a 200 graus, porque não tem como ser exato. Né? E eu não vou ter retorno se está 180, 190, 198, 202, 205 graus. Não. Então, eu não tenho como reajustar mais. Isso é um sistema de controle em malha aberta. Certo? Num caso de um forno a gás, por exemplo, né? Que é seletor de temperatura, um potenciômetro de um forno a gás, que vai resultar em uma abertura da válvula de gás de nosso aparelho. Então, de verdade, num forno a gás, quando eu vou girando ali até os 200 graus, o que eu estou fazendo? Abrindo um pouco mais a saída de gás, a passagem de gás, né, do botijão até a queima. Certo? Quanto mais eu abro, maior a chama, maior a temperatura. Certo? Então, o que acontece? Quando eu selecionar lá 200 graus, o que eu vou fazer? Vou abrir a válvula de gás do forno, que vai resultar numa temperatura próxima de 200 graus. E a gente não vai poder afirmar ser exatamente a temperatura que escolhemos. Não, é próximo, né? Então, olha só, um sistema de controle de malha aberta funciona assim. Sinal de comando, né? Seletor de referência. Sinal de comando pode ser o nosso cérebro. Vou botar 200 graus, certo? Em coisas automatizadas não é isso. Vem um sinal de comando para 200 graus, atua no seletor de referência, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Isso envia um sinal de referência, que no nosso caso vai ser a abertura do gás, a unidade dinâmica, né, que é lá a parte do queimador do gás, né, como aqui aumentou o fluxo, aqui vai aumentar a chama e a resposta a uma maior temperatura, próxima de 200 graus. Tranquilo? Nessa topologia anterior, eu não tenho realimentação. Olha só, um sinal de comando, virei o seletor de referência dos 200 graus, o sinal de referência foi enviado, ou seja, abriu um pouco mais, vamos dizer que tivesse em 180, abriu um pouco mais a passagem de gás, aumentou aqui na unidade dinâmica o tamanho da chama e, como resposta, a temperatura foi próxima de 200 graus. Já no sistema de controle de malha fechada, os sinais de controle injetados no sistema são dependentes dos valores de resposta de controle. Ou seja, o sinal de controle é o resultado da relação entre a variável controlada e o valor desejado. Então, eu tenho como medir o valor desejado. O caso do chuveiro, né? Lembra lá do exemplo do chuveiro.
escolhemos uma temperatura mentalmente para o chuveiro. Quantos graus é aquela água? Eu não tenho a menor ideia de quantos graus é aquela água, mas na mão ela está me parecendo fria. Né? E atuamos nas válvulas de água, abre mais a quente, abre mais a fria. Isso vai resultar numa temperatura que, para minha mão, vai estar agradável, né? Para o suficiente para que eu decida tomar banho com a água naquela temperatura. O sensor qual é? O nosso tato. A resposta do sensor é: para o nosso cérebro ainda está frio, tem que aquecer mais, por exemplo, né? E aí a necessidade, se está frio, aí se ainda não está na temperatura ideal, então tem que ajustar. E aí o ajuste é feito. Sistema de controle de malha fechada funciona assim. Ok? Então eu tenho um sinal de comando, um seletor de referência, certo? Que aqui vai ser o fluxo da válvula de água quente, por exemplo, né? Que eu abro mais, isso vai dar um sinal de referência, ou seja, vai passar mais água quente aqui, certo? Que vai para uma unidade dinâmica, vai sair um pouco mais de água quente do que água fria agora, certo? E aí o que acontece? A unidade dinâmica vai verificar como é que está essa temperatura, precisa de ajuste? Precisa de ajuste. Então, retroação, vamos agir de novo, ainda está frio, né? Aumenta o fluxo de água quente até que a resposta seja desejada, que eu alcanço a resposta desejada. Ok? Tranquilo? Tá, vamos botar isso num outro exemplo agora. Isso aqui, pensem num irrigador automático de jardim feito em Arduino, certo? Bom, então o que está acontecendo? Eu mando um sinal de controle para um seletor de referência. Olha, o que é um seletor de referência? Pensem lá que o seletor de referência certo? Baixou de 20% de umidade, liga o sistema de irrigação. Certo? Legal. Liga o sistema de irrigação até quanto? Até chegar, por exemplo, a 80% de umidade. 80% de umidade desliga o sistema de irrigação. E ele fica desligado até que a umidade do solo vá diminuindo. Quando passou de 20% para baixo de 20% de umidade do solo, liga de novo. Então é isso que nós estamos falando, certo? Então, o sinal de comando, gente, ele é da resposta, malha fechada, certo? Vamos dizer que aqui, chega um sinal de comando com 45% de umidade no solo. Vai ligar o seletor. Chega aqui 45% de umidade no solo. Eu vou ligar o sistema de irrigação? Não, o sinal de referência não está me dizendo para ligar. Por quê? Para ligar é abaixo de 20%. Claro que eu parti daqui com ele desligado. Né? Vamos embora. Né? Atuação nenhuma. Unidade dinâmica, vamos passar direto para a gente entender bem. Né? Aí, passado algum tempo, 40% de umidade. Né? Chega aqui, 40% de umidade. 40% de umidade liga? Não liga. Né? Então, eu não vou ligar, né? Não vai ter sinal de atuação. A unidade dinâmica agora, né? Não vai vamos dizer, em 30% de umidade, né? Aí a resposta sai 30% de umidade. E o que acontece? Volta aqui sinal de comando. Né? 30% de umidade não faz nada, passamos tudo de novo, chega aqui 18% de umidade.
Seletor de referência. Ó, abaixo de 20% de umidade. Pô, então vou mandar um sinal de referência para ligar esse troço. Vamos ligar esse irrigador. Esse sinal de referência, o Arduino normalmente não tem potência para ligar coisas ligadas a 220 volts. Né? Por quê? Porque ele trabalha com uma voltagem muito baixa. Mas ele tem potência para virar uma chave, para acionar um relé que liga algo ligado a 220 volts. Então, o que aconteceu aqui? Ligou o irrigador. E aí, irrigador ligado, certo? Chega aqui, 22% de umidade. Tinha 18, começou a irrigar, ficou em 22. 22, né? Não é uma resposta que eu quero para desligar agora. Eu venho aqui, 22 não, né? Passou algum tempo, 30, 35% de umidade não, e vai indo, vai indo. Quando chegou 80% de umidade, 81% de umidade, por exemplo, o que vem aqui? Vem um sinal de retroação e diz, ó, agora tem que desligar o irrigador. Desliga o irrigador e fica testando até que baixe de 20%. Isso é um sistema de controle em malha fechada, ok? Tranquilo? Sabemos que sistemas de controle em malha aberta são mais baratos, porém não possuem precisão. É aproximado. Portanto, sistemas de malha fechada são cada vez mais usados. Para que um sistema seja autônomo, é fundamental que ele seja adaptativo. Por isso, ele precisa enxergar as variáveis físicas que serão importantes para o desempenho da atividade. Por exemplo, que variável física no nosso exemplo? Umidade do solo. Eu tenho que ter o quê lá no solo? Um sensor de umidade do solo para que esse sistema de controle de malha fechada, né, possa verificar a todo momento qual é a umidade do solo para tomar ou não uma ação. Ok? Logo, trabalharemos bastante com controle de malha fechada nesse tipo de sistema. Pense numa geladeira ou num ar-condicionado. Neles, nós temos que definir o valor de temperatura desejado e, a partir desse valor, o equipamento deve controlar essa variável. Ó, agora, o controle é o quê? Temperatura, que nem é do chuveiro, só não é mais em malha aberta. Por quê? Porque eu vou ter um termômetro dentro da geladeira, por exemplo. E eu vou ter um termômetro vendo a temperatura do quarto que o ar-condicionado está refrigerando. Certo? Então, essa variável vai ser controlada por um sistema de malha fechada. É disso que nós estamos falando. Numa geladeira, né? Ó, uma geladeira fica lá entre 5 e 10 graus, por exemplo. Né? Entre 5 e 10 graus. Legal, legal. O que acontece, gente? Por que entre 5 e 10 graus? Se vocês vão pensar nisso, porque é o seguinte, gente, ó, baixou de 5 graus, desliga o motor da geladeira. O motor desligado, a geladeira vai esquentando aos pouquinhos, vai esquentando aos pouquinhos, vai esquentando aos pouquinhos, vai indo, vai indo. Passou de 10 graus, liga o motor da geladeira. Até que ela chegue a 5 graus, desliga o motor da geladeira. Até que chegue a 10 graus, passe de 10 graus, liga o motor da geladeira de novo. Esse é um controle, gente. Esse é um sistema de controle de malha fechada. Então, nós estamos controlando o quê? Uma variável. Que variável? Temperatura interna. Ou do quarto que o ar-condicionado está refrigerando, ou da parte interna da geladeira. Ok? Para que um sistema tenha a capacidade de controlar a temperatura, é fundamental que o sistema tenha um termômetro para que haja uma leitura da temperatura. Certo? Então, eu tenho que ter um termômetro, o quê? Um sensor de temperatura lá dentro. Ok? Bom, gente, sensores. O que é um sensor? É um dispositivo que responde a um estímulo físico-químico de maneira específica e mensurável analogicamente. Certo? Um termômetro, por exemplo, vai dizer lá
né? Quantos graus está? 5, 5,1, 5,2, 5,3 graus? Mensurável, certo? Analogicamente. Ou seja, sensores são dispositivos capazes de ler variáveis físicas ou químicas, umidade, temperatura, som, presença. Então, são dispositivos capazes de ler variáveis físicas ou químicas do ambiente e transformar essas variáveis numa informação. Qualquer processo automático possui sensores. Qualquer um, certo? Nas indústrias, onde tem processos de produção automatizados, há muitos tipos de sensores medindo as mais diversas variáveis do processo. Por exemplo, temperatura, pressão, peso, pH, entre muitos outros, né? Devido à importância da leitura dessas variáveis, existe uma área responsável por instrumentos de medição industrial, a instrumentação industrial, para que se tenha sensores mais precisos. Nós, seres humanos, também somos feitos de vários sensores que nos ajudam a desenvolver nossas tarefas. Gente, vocês neste momento estão usando um sensor sonoro, chamado o ouvido. Vocês estão escutando o que eu estou falando. Vocês estão usando um dos 5 principais sensores que vocês têm. O outro, o olfato. Gente, observem que é exatamente a mesma coisa. Aliás, é inspirado nisso que foram criados os sensores. Por quê? Olha só, eu entro numa cozinha toda fechada e sinto cheiro de gás. Meu sensor olfato, né, me diz que tem gás no ambiente. Gás é venenoso. O que eu vou fazer? Primeira coisa, abrir porta e janela. Por quê? Porque se eu tenho gás trancado dentro de uma peça, como uma cozinha, e eu tocar no interruptor da luz, aquela faísca vai inflamar o gás. O gás está concentrado ali dentro, vai expandir. O nome disso é explosão. Muita gente já se queimou ou morreu assim. Entrou no escuro em casa, um fedor desgraçado de gás, acendeu a luz para ver o que era. Bum! Certo? Então, olfato é só o sensor. Eu tenho que saber como atuar. O sistema também. Se eu sentir cheiro de gás num ambiente fechado, a última coisa que eu vou pensar é em acender a luz. Eu vou sair correndo e abrir tudo que é porta e janela. Para quê? Para tirar a concentração de gás dali. E depois eu vou fazer o quê? Imediatamente tentar identificar a fonte de vazamento para tentar eliminar o vazamento. Audição, outro sentido. Paladar, outro sentido. Tato, visão, nada mais são do que um conjunto de sensores que colhem informações do ambiente para que o nosso cérebro possa tomar decisões adequadas em cada situação. Para isso serve um sensor. Medir uma informação disponível do ambiente para tomar decisão. Ok? Tão importante quando medir uma variável física é transformá-la em uma informação legível pelo cérebro do sistema autônomo, como o nosso Arduino, por exemplo. Não do nosso cérebro, né? Transformar a informação legível pelo cérebro do sistema autônomo, como o Arduino, por exemplo. Pensando em eletrônica, essa informação pode ser digital ou analógica. Digital, quando a informação é passada através de valores lógicos, né? Alto, 1, ou baixo, 0, por exemplo. Então, um sensor analógico, ele é analógico quando a informação pode assumir qualquer valor dentro de um máximo e mínimo. O meu termômetro mede de menos 10 a 50 graus. Pronto. Qualquer valor intermediário aqui, ó, se ele for analógico, existe, entendeu? São infinitos os pontos
entre menos 10 e 50 graus. Para um sensor analógico. Quando trabalhamos com eletrônica, geralmente essa informação é dada por um valor de corrente ou tensão. Sabemos da importância dos sensores para os sistemas autônomos. E aí a gente vai ver alguns exemplos de sensores básicos, que nós vamos aprender a trabalhar com eles na próxima aula. Já um primeiro sensor que nós vamos aprender a trabalhar, entender, programar, fazer agir. São eles quem? Sensor de luz, com LDR. O sensor de temperatura, o LM35, que é um dos do Arduino. O sensor de temperatura e umidade, o DHT11. O sensor de distância ultrassônico, o HCSR04. Gente, isso aqui são tipos de sensores que o Arduino trabalha, ok? Nas próximas aulas, nós vamos aprender a utilizá-los. Tranquilo, gente? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês durante essa aula. Sistemas de controle de malha aberta e sistemas de controle de malha fechada. Fico à disposição pelo chat, pelo e-mail, pelo WhatsApp, para qualquer dúvida que vocês possam ter em relação a essa aula, ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.